Vamos iniciar mais uma vez o nosso encontro de estudos para o Livro dos Médiuns dessa noite. Hoje é dia 8 de abril de 2026, uma quarta-feira, são 20 horas e 1 minuto na cidade de Jaú e nós estamos transmitindo este nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas e localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. É com grande prazer, com grande carinho que nós estudamos a nossa querida doutrina dos Espíritos. Então estamos estudando do referido livro, o seu capítulo de número 23, na segunda parte do livro, capítulo 23, da obsessão. Nós estamos no item 239. É o terceiro item do capítulo. Para quem quiser acompanhar com o livro aberto, item 239. E ele vai continuar tratando aqui da fascinação. A modalidade, são várias modalidades, entre elas obsessão simples, subjugação e fascinação. Ele coloca obsessão simples, coloca fascinação e subjugação. Então, muitas vezes dá a impressão que subjugação é pior que fascinação. Não é. A fascinação é a pior das obsessões. Então, ele diz o seguinte: a fascinação tem consequências muito graves, muito mais graves. Trata-se de uma ilusão criada diretamente pelo espírito no pensamento. Ele infunde no pensamento do obsediado, médium ou não, e retira dele toda a capacidade de julgamento. Ele fica sem a capacidade de julgar. E é muito grave isso. A pessoa perde o senso. E o senso é uma coisa muito importante, a capacidade de você censurar aquilo que está à sua volta, aquilo que lhe chega como informação, é extremamente importante. Nós não podemos ser, como falavam as professoras antigamente, no meu tempo de criança, Maria vai com as outras. Julgue sempre. Não aceite de bate-pronto aquilo que vem dos espíritos. Julgue, sem medo de julgar. Julgue, tenha senso. É muito importante, bom senso. Né? E ele segue dizendo o seguinte: trata-se de uma ilusão criada diretamente pelo espírito no pensamento do médium e que paralisa, de certa maneira, a sua capacidade de julgar as comunicações. O médium fascinado não se considera enganado. Ele acha que está tudo certo, está tudo bem. Ele mostra para você aquilo que ele psicografou, as suas anotações, como se fosse a coisa mais bonita do mundo, a coisa mais importante do mundo e mais sofisticada do mundo em termos de espiritualidade. Porque ele perdeu o senso. Para ele aquilo é muito bonito. Para ele aquilo é o que há. Né? O espírito consegue inspirar-lhe uma confiança cega, impedindo-o de ver a mistificação e de compreender o absurdo do que escreve, mesmo quando este salta aos olhos de todos. A ilusão pode chegar ao ponto de levá-la a considerar sublime a linguagem mais ridícula. Enganam-se os que pensam que esse tipo de obsessão só pode atingir as pessoas simples, ignorantes e desprovidas de senso. Não é assim. Atinge a todos. Olha, você vê gente aí, gente com capacidade intelectual, desenvolvimento intelectual primoroso, gente que tem formação acadêmica, fazendo as maiores besteiras dentro da doutrina espírita, elogiando coisas que são pura fantasia, que não tem rigorosamente nada a ver com aquilo que ensinam os espíritos superiores. É impressionante isso. É disso que ele está falando. O movimento espírita brasileiro é um movimento fascinatório. As pessoas têm o desplante de considerar mensagens fascinatórias como espiritismo, como um complemento da doutrina espírita, que nem espiritismo é. Como é que pode ser complemento? Então, é um movimento fascinatório. Prestem atenção naquilo que está sendo ensinado
pelos espíritos superiores a respeito de fascinação. E julguem. Não acredite em mim, não. Estude e julgue, para que você possa saber do que se trata. É disso que ele está falando. Não é? Não podemos aceitar qualquer coisa de bate-pronto, de ninguém. De nenhum encarnado e de nenhum desencarnado. Julgue sempre. A ilusão pode chegar ao ponto de levá-lo a considerar sublime a linguagem mais ridícula. Enganam-se os que pensam que esse tipo de obsessão só pode atingir as pessoas simples e ignorantes e desprovidas de senso. Os homens mais atilados, maior poder de reflexão, né? Mais instruídos e inteligentes, noutro sentido, não estão mais livres dessa ilusão, o que prova tratar-se de uma aberração produzida por uma causa estranha cuja influência o subjuga. Então, quando um palestrante vier na tua casa espírita, assim, então eu começar a mostrar quem ele é pelos diplomas que ele tem, tome cuidado. Porque formação acadêmica não tem rigorosamente nada a ver com conhecimento espírita. O sujeito pode ter uma formação extensa, muita qualidade do ponto de vista dessa formação, mas ele pode não ter conhecimento espírita e pode ser uma pessoa fascinada. Então, muito cuidado, alerte-se para isso. Né? Não se esqueça que no Brasil, a casa que deveria representar a doutrina espírita, ninguém precisa representar a doutrina espírita, mas essa casa se arvorou ao direito de representar a doutrina espírita e fundou a Federação Espírita Brasileira, como se tivesse direito a isso. Não tinha. Não tinha. E Kardec não fundou a Federação Espírita Francesa. Tá? Então ninguém tinha o direito de fundar federação nenhuma. Ninguém precisa ser reunido numa federação. Tá? Cada casa espírita é um núcleo, ou deveria ser um núcleo de estudo das obras básicas que lastreiam, que fundamentam a doutrina dos espíritos. Ponto. Se a pessoa não tivesse conhecimento básico de doutrina espírita, os fundamentos da doutrina, ele não tem nada, ele não é espírita, não é. Ele é um adepto da reencarnação, ponto. E reencarnacionistas, nós temos aí mais de 77 doutrinas e filosofias que adotam a reencarnação como princípio. O judaísmo é um, por exemplo, e não só espíritas. Estão longe do espiritismo, muito longe do espiritismo. Muito longe daquilo que ensina a doutrina espírita. Tá certo? Então é preciso que as pessoas atentem para esse detalhe e deem a importância devida àquilo que os espíritos superiores, em nome de Jesus, por ordem de Deus e por decisão de Jesus de Nazaré, veio ensinar aos homens através da doutrina espírita. É muito perigoso ir por outro caminho, porque você pode se tornar um fascinado. Isso não é bom. Não vai trazer nada de produtivo para você, como pessoa, como espírita, como pai, como mãe e como muitas vezes dirigente de uma casa espírita, porque é cego conduzindo cego. Vão cair no barranco, com certeza. Né? Dissemos que as consequências da fascinação são muito mais graves. Com efeito, graças a essa ilusão, que lhes é consequente, o espírito dirige a sua vítima como se faz a um cego, podendo levá-lo a aceitar as doutrinas mais absurdas. Olha, mais absurdo que o livro Nosso Lar é impossível. Tem aí as Margaridas na Janela, o nome é Violetas na Janela, de vez em quando eu brinco com isso, né? Tem aí Margaridas na Janela, Violetas na Janela. Se vocês quiserem, pior do que o Nosso Lar, tem aí, leiam lá, Violetas na Janela. Um absurdo, absurdo, absurdo. Né? Mas as pessoas têm aquilo como verdade. Vai fazer o quê? São fascinados. São pessoas fascinadas, médium ou não, são fascinados. Essa é a realidade. Não estamos aqui para denegrir quem quer que seja o autor da obra,
o espírito que ditou. Acredite quem quiser, é problema de cada um. Acreditar é problema de cada um. Saber é problema de quem estuda. Completamente diferente a posição de quem estuda e daquele que acredita. Aquele que acredita, acredita em qualquer coisa. Aquele que estuda não acredita em qualquer coisa. Ele sabe, o que é completamente diferente. Muito bem. Tá. E as teorias mais falsas, as doutrinas mais absurdas e as teorias mais falsas como sendo a única expressão da verdade. Além disso, pode arrastá-lo a ações ridículas, comprometedoras e até mesmo bastante perigosas. Tem uma nota do tradutor, eu não estou lendo muito as notas do professor José Herculano Pires, mas essa nota merece ser lida. Preste atenção na nota escrita em relação a este assunto, fascinação, pelo professor José Herculano Pires, que é um dos melhores, na minha opinião, modesta opinião inclusive, um dos melhores tradutores de Kardec. Ele diz assim: a fascinação é mais comum do que se pensa. O meio espírita está eivado, contaminado por pessoas fascinadas que se arvoram em dirigentes espíritas. No meio espírita, ele diz, ela se manifesta de maneira ardilosa, através de uma avalanche de livros comprometedores, tanto psicografados como sugeridos a escritores vaidosos, e por meio de envolvimento de pregadores e dirigentes de instituições que se consideram devidamente assistidos para criticarem a doutrina e reformularem os seus princípios. Reformularem os princípios espíritas. Eles querem mudar, eu já ouvi propostas na internet para mudar o livro dos espíritos. Está errado. Vê se tem cabimento um absurdo como esse. Um livro que foi ditado por ordem de Deus e por orientação de um espiritinho pequenininho, chamado Jesus de Nazaré. Pequenininho. Isso era só um espírito puro, mais nada. Como é que pode mudar um livro como esse? Fazer anotações de rodapé, explicando muitas vezes aquilo que ali está dito, porque a linguagem era uma linguagem antiga, de meados do século XIX, é outra coisa. Agora, mudar, ninguém tem o direito de fazer isso. Ninguém tem o direito de fazer isso. Quanto mais fazer. Mas é coisa de ser humaninho, né? Nós estamos num mundo que o ser humaninho, ele acha que pode, que deve, fim de conversa. Vamos lá. Tá. Compreende-se facilmente toda a diferença entre obsessão simples e fascinação. Obsessão simples é interferência do espírito sobre o médium. Uma obsessão, inclusive, fácil de se lidar com ela e de se livrar dela, desde que a pessoa compreenda aquilo que ela deve fazer e fazer. Mudar a sua conduta, a sua maneira de pensar, uma vida mais moral, tá? Mais conduzida pela moralidade, ele vai se livrar com facilidade. Já a fascinação não. A fascinação é diferente. Deixa eu ver se tem alguém lá no YouTube. Por enquanto ninguém. E lá a Janaína está lá conosco, lá no Facebook. Obrigado pela sua presença, Janaína. Uma boa noite para você, viu? Bem-vinda. Compreende-se também que os espíritos provocadores de ambas devem ser diferentes quanto ao caráter. Muito diferentes, inclusive, quanto ao caráter. O primeiro é só um intruso. Um bobão que acha que deve influenciar as pessoas e tal, e vai lá e influencia para interferir na vida da pessoa. Ele tem prazer nisso. Às vezes faz isso até por não ter o que fazer mesmo. Né? São pessoas que não têm o que fazer. Está cheio no mundo, né? Gente que não tem o que fazer. E o desencarnado, quando desencarna, continua a mesma coisa. Né?
Na primeira, o espírito que se apega ao médium é apenas um importuno pela sua insistência, do qual ele procura livrar-se. Na segunda, é muito diferente, pois para chegar a tais fins, o espírito deve ser esperto. É o pseudo-sábio. Leiam lá nas questões 100 seguintes do Livro dos Espíritos, a escala espírita, e veja lá o alerta dos espíritos superiores sobre o espírito pseudo-sábio. Pseudo-sábio, ele procura ensinar através de meias-verdades. Ele fala meias-verdades, usa uma linguagem empolada, bonita, cheia de palavreado e tal, mas de conteúdo muito escasso e vazio. De conteúdo mesmo não tem nada. É um saco que não para em pé. Só tem vento dentro. Então as pessoas precisam se alertar para isso. Às vezes as pessoas têm medo de julgar. Ah, quem sou eu para julgar? Julgue. É necessário esse julgamento. É fundamental que se julgue a comunicação dos espíritos. Aquilo que está escrito em um livro é fundamental. Julgue, inclusive, a obra de Kardec, a obra dos espíritos superiores. Julgue. Você tem inteligência para isso com esse propósito mesmo. O pensamento e a inteligência têm exatamente esse propósito, de nos dar a capacidade, através do desenvolvimento delas, de julgar aquilo que você ouve, aquilo que você vê, aquilo que você lê. É seu dever fazer isso. Seu dever. Não é porque eu estou falando, não. Aliás, eu não sou ninguém. Mas é seu dever, faça isso. Se você não estudou a obra dos espíritos superiores, as obras básicas que fundamentam a doutrina espírita, estude. Comece pelo livro que é o Espiritismo, depois o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Para estudar com a profundidade necessária, sozinho ou em grupo, sozinho é mais rápido, mas em grupo é no mínimo 14 anos. No mínimo 14 anos. Porque nós levamos na Associação Jauense de Estudos Espíritas para ir do curso de iniciantes ao livro A Gênese. Isso para estudar somente as obras básicas, somente as obras que fundamentam a doutrina espírita. Não estudamos Revista Espírita, não estudamos outras obras que Kardec escreveu. Viagem Espírita de 1862, o Espiritismo na sua expressão mais simples e por aí vai. Né? Então, é fundamental que as pessoas conheçam essa obra. Depois que você conhecer a doutrina espírita, os fundamentos dessa doutrina, aí você vai ter uma capacidade muito maior de julgar essas outras obras que estão por aí, que na sua maioria não tem fundamento espírita. Elas tratam de assuntos ligados à reencarnação. Muitas vezes a livre-arbítrio, muitas vezes a causa e consequência, mas não tratam de espiritismo rigorosamente falando. Tá? Muito bem. O espírito deve ser esperto, ardiloso, aquele que arma armadilhas. Ardil, armadilhas. E profundamente hipócrita. Sabe o que Jesus falou a respeito de hipocrisia? Jesus condenava a hipocrisia abertamente. Ele dizia assim, a hipocrisia é como um túmulo caiado. Naquela época acho que não tinha mármore, essas coisas, né? Então o pessoal passava cal no túmulo para parecer mais bonito, né? É como um túmulo caiado, muito bonito por fora, mas cheio de podridão por dentro. Isso é hipocrisia, são os hipócritas. E os espíritos que armam essas armadilhas para os encarnados são hipócritas, cheios de podridão por dentro. Eles não querem o bem de ninguém. Ah, mas por que se arma isso no espiritismo? Muito simples. O espiritismo liberta o homem, as religiões não. E é tudo que eles não querem, que o homem se liberte. Porque aí, a grana vai deixar de correr.
Não é isso? O dízimo, o dinheiro que se dá na igreja católica e em outros lugares. Eu sei de uma pessoa que frequenta uma determinada igreja, que quando ela chega nessa igreja, tem um saquinho, em cada banco, em cada assento tem um saquinho. E ela tem que colocar dinheiro ali dentro para no final ela entregar esse dinheiro para aqueles que passam recolhendo. É assim, é disso que eles vivem. São gente que são pessoas que fascinam. E não estão ali para ajudar as pessoas, estão ali para tomar dinheiro. O objetivo deles, a finalidade é a finalidade material, do bem material, e não do bem espiritual. Pois não, Alexandre? Me veio uma dúvida agora, até porque eu nunca frequentei nenhum templo evangélico. Na Igreja Católica eu sei que é a famosa cestinha que vai passando lá, né? Para recolher o dinheiro. Nas igrejas evangélicas, como é que eles arrecadam? Passa a cestinha do mesmo jeito. É igual? Sim, e aqueles que frequentam mais tempo dão o dízimo. O dízimo, inventaram o trízimo. Trízimo, inventaram. Dízimo é 10%, o trízimo é 30%. Quer dizer que é o mesmo princípio da Igreja Católica. Aliás, quem ensinou isso para os caras foi a Igreja Católica. Então vou contar uma para vocês, pasmem com aquilo que eu vou contar. A Igreja Deus é Amor, de um cara chamado Davi Miranda. O Davi Miranda foi desta para melhor. Desencarnou. Tomara que ele esteja melhor. Ele deixou a igreja para o neto, chamado Davi Miranda Neto. Existe uma briga entre o filho e as filhas pelo poder da igreja. Porque aquilo dá muita grana. A Igreja Deus é Amor dá muita grana, muito dinheiro, não é pouco não. Muito bem, esse Davi Miranda Neto, ele contratou nos Estados Unidos da América do Norte pessoas especializadas em propaganda, chamado CEO de propaganda, para alavancar a propaganda da Igreja Deus é Amor. Bom, entre outras coisas, ele instituiu o seguinte: a igreja é enorme, não sei se vocês conhecem, ali na Lapa, zona oeste de São Paulo. Ele instituiu o seguinte: as pessoas que ficarem nas primeiras 3 filas da igreja, independente de chegarem tarde, vão sentar nessas fileiras, que fica mais próxima do palco. Vão ouvir melhor a pregação, serão ungidas. Essa é a conversinha deles, né? Serão ungidas e por módicos R$790 por mês vão aparecer no jogo de luzes, nas câmeras e tal, por meros R$790 por mês. E o pior, que tem gente, eu vou usar a palavra gente para não usar a palavra correta, que eu ia ofender as pessoas, mas tem gente que paga. Isso é o pior. Estas igrejas não são igrejas que têm o propósito de tornar o homem melhor. Ao contrário, o objetivo deles é dinheiro, é poder econômico, poder político, poder social. Então, tudo que eles não querem é que as pessoas se esclareçam através da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita arrebenta com essa gente. A doutrina espírita liberta o homem da religião, acaba com os dogmas, acaba com o dízimo, com o trízimo, com 790 e com tudo que essa gente são verdadeiros estelionatários da fé, instituem nas suas igrejas. Eu não posso usar outro termo, são estelionatários. E o pior é que as pessoas estão indo no conto de vigário e apreciando isso e dando corda para essa gente. Sabe por quê? Por que essa gente faz isso? Paga dízimo, trízimo, 700... Por causa de peso na consciência pesada. Dor de culpa. Eles têm culpa. Olha, isso é uma verdade tão grande que durante a pandemia, o que as pessoas fizeram? Se recolheram dentro de casa rapidinho por medo de morrer. Por medo de morrer. Por que as pessoas têm medo de morrer? Porque tem sentimento de culpa. E como eles são espíritos,
todos nós somos espíritos, nós sabemos por intuição que existe a vida espiritual. E que na vida espiritual nós vamos ter que responder não para Deus, para um juiz togado, ou para um júri, aquilo que nós fizemos na Terra, não, para a nossa própria consciência, aquilo que nós fizemos. Esse é o grande problema. E as pessoas se entronizaram dentro das casas que não saíam nem a pau. Tanto que o nosso legítimo presidente da República, chamado Jair Messias Bolsonaro, falou: é muito fácil enganar essa gente. Ele não tomou a vacina, eu não tomei, a Ara não tomou, a Lu não tomou, meus parentes não tomaram, e nós levávamos a vida normal e natural. O Alexandre não tomou, que eu sei que não tomou. A Dani foi obrigada a tomar, né, Dani? Obrigada, tá certo? Porque senão ela não continuaria na profissão dela. Tá certo? E eu levei a minha vida naturalmente, normalmente fazia minhas caminhadas. Eu só colocava máscara ao entrar um estabelecimento comercial para não prejudicar o comerciante. Só isso. Porque simplesmente para não prejudicar, porque senão eu nem colocaria também. Que era obrigado, né? Porque era obrigado. Entendeu? Obrigado, e por uma questão de consciência também, você não vai prejudicar o comerciante por uma picuinha burra, né? Mas é isso, esse é o problema, as pessoas têm dor de consciência, e quando o pastor diz, ou você dá o dízimo, ou você vai para o inferno, que é isso que eles falam, eles ameaçam, as pessoas têm medo. Se elas soubessem que não existe nem céu nem inferno, só isso já destruiria essa conversinha fiada de pastores. Então, o que eles são? Espíritos que fascinam, espíritos encarnados que fascinam. Não é só os desencarnados que obsediam, os encarnados também. Um cara chamado... meu Deus, me veio na cabeça agora e acabou fugindo. O cara que fez a Segunda Grande Guerra Mundial, o alemão, o Hitler, Adolf Hitler, fascinou uma nação inteira. Não foram todos que foram na ondinha dele, não. Mas cerca de 75 a 78% da nação alemã foi fascinada pela capacidade de dominação que esse cara exercia sobre as pessoas. E numa igreja acontece a mesma coisa. Numa igreja evangélica, numa igreja católica, acontece a mesma coisa. Como é que um cristão pode se dizer socialista ou comunista? E está cheio de padre socialista e comunista. O cristianismo é diametralmente oposto a essas doutrinas. Diametralmente oposto. Como é que alguém cristão pode aderir a esse tipo de coisa? Então são espíritos que fascinam, espíritos que dominam pela fascinação, pela ameaça, pelo medo. O medo enfraquece o espírito, o medo estiola. Nós falamos isso quarta-feira passada, tenham cuidado, não tenham medo, não há razão para ter medo, não há razão nenhuma para ter medo. Ah, mas se eu for para o inferno, você não vai. Nem para o inferno, nem para o céu. Ou a felicidade, a infelicidade está dentro de você. Você pode estar num palácio e ser infeliz, e você pode estar numa cabana e ser feliz. Isso é felicidade e infelicidade, nada mais. Não temam, não tenham temor. Jesus falava isso. Não temam. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com um lírio. Olhai os lírios do campo, não disse ele? Então não temam, não tenham temor. Os passarinhos nem tecem nem fiam e Deus os alimenta. O que dirá o homem, que é o ser, o escopo da criação de Deus? O homem é o escopo da criação de Deus. E os homens ficam temendo, sabe por quê? Porque não tem conhecimento. Busca a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará da ignorância.
dessa ignorância que campeia solta no meio da humanidade. A humanidade ainda vai um tempo para entender isso que eu estou falando. E quando eu falo um tempo, estou falando de tempinho não, estou falando aí de 1000 anos, 1500 anos, talvez até mais. Mas vai chegar um dia que vai entender. A doutrina espírita contém princípios que, sendo firmados sobre leis naturais e não sobre abstrações metafísicas, tende a ser, e um dia será aceito pela maioria dos homens. Frase de Kardec, está no livro Obras Póstumas. É exatamente isso. Tende a ser, e um dia será aceito pela maioria dos homens. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma coisa aqui na internet. O Jorge está conosco. Ô Jorge, que prazer, viu? Ele chegou meio atrasado, um abraço a todos, um abraço a você também. Os médios têm o comando da relação entre o espírito e as suas mensagens. Tem o comando se tiverem conhecimento para isso, viu Jorge? Se não tiverem, não tem comando nenhum e se deixam fascinar, o que acontece com muitos. E tem um problema grave, gravíssimo, chamado vaidade. A vaidade é a pior coisa que pode acontecer para o médium e acontece com uma boa parte deles. Gente se perde pelo meio do caminho por uma coisa chamada vaidade. Prossegue Kardec dizendo o seguinte. Na primeira obsessão simples, o espírito que se apega ao médium é apenas um importuno pela sua insistência, da qual ele procura livrar-se. Na segunda, fascinação, é muito diferente, pois para chegar a tais fins, o espírito deve ser esperto, estou lendo novamente porque vale a pena a gente se alertar para isso. Esperto, ardiloso e profundamente hipócrita. Porque ele só pode enganar e se impor usando máscara e uma falsa aparência de virtude. Então eu vou citar aqui um caso para vocês se lembrarem. Se vocês não têm conhecimento disso, pesquisem. Anotem aí, por favor. Quem estuda precisa ter um lápis e um papel na mão, no mínimo. Além do livro que nós estamos estudando, papel e lápis na mão, por favor. Tenham o bom senso de ter isso, por favor. Nós estamos no estudo de uma ciência. É preciso fazer pesquisa. É preciso ir atrás do conhecimento. Não é só o que a gente fala, não. Vocês precisam pesquisar, ter conhecimento. Então, eu vou citar um caso para vocês aqui. Tá? O Chico Xavier, este nobre homem chamado Chico Xavier, ele, quando psicografou as 50 obras que estava combinada com Emmanuel, ele queria parar. O Emmanuel falou, não, vai parar não. Você tem que continuar a psicografar. Mas, e se, responde o Chico para ele o seguinte, e se eu não quiser? Porque o Espiritismo ensina que nós temos livre-arbítrio. Olha, se você não quiser, responde Emmanuel para ele, isso vai funcionar como um decreto. E nós vamos tirar a sua vida. Ele ameaça a vida do Chico, está lá no livro Emmanuel. Procura, esse livro está de graça na internet. Emmanuel. O nome do livro é o nome do espírito. Então tinha dois espíritos. Um, que era o espírito guia dele, chamado Emmanuel, e o obsessor chamado Emmanuel. Todos os médiuns são obsediados, todos. O Chico também? Também. Então como é que pode alguém ameaçar a vida do outro? Como pode? Isso só a Deus pertence a vida e a morte. Só a Deus. Ninguém tem o direito de ameaçar a vida do outro. Sabe o que o Chico fez? Psicografou 400 e poucas obras. Por medo. Medo. Um absurdo. Vendeu 25 milhões de livros. Se ele ganhasse R$1 por livro vendido, ele estaria bilhardário. Mas o Chico era desapegado das coisas materiais. Lamentavelmente serviu a espíritos que ele não deveria ter servido. Serviu a bons espíritos e a maus espíritos. Tá?
Parnaso de Além Túmulo é um exemplo disso, e Nosso Lar e outros é um exemplo do que eu estou falando. Mas, através de tudo isso, deixa passar os sinais de sua inferioridade. O espírito obsessor é sempre um espírito imperfeito, um espírito inferior, moral e às vezes intelectualmente, mas o obsessor que fascina, intelectualmente ele é superior. Olha que interessante. Mas moralmente ele é inferior. Que só o fascinado não percebe. E por isso mesmo, ele teme mais do que tudo as pessoas que veem as coisas com clareza. Sua tática é quase sempre a de inspirar ao seu intérprete, médium, afastamento de quem quer que possa abrir os olhos, evitando por esse meio qualquer contradição. Está certo de ter sempre razão. Se alguém tentar se aproximar de um médium fascinado e alertá-lo, sabe o que ele vai dizer? Não, o espírito está certo, você está errado. Eu vi isso, eu presenciei isso na Sociedade de Estudos Espírita 3 de outubro. Presenciei, ninguém me falou, ninguém me contou, não, eu presenciei isso. Então é perigoso, tomem cuidado. A mediunidade é uma ferramenta utilíssima, poderosíssima, mas ela tem que ser exercida por pessoas que têm conhecimento e muito critério. Muito, não é pouco não, muito critério. Questão, item de número 240. A subjugação já passou agora para outra fase, para outra modalidade de obsessão. A subjugação é um envolvimento que produz a paralisação da vontade da vítima, fazendo-a agir malgrado seus, contra a sua vontade. Esse se encontra numa palavra sobre um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corpórea. No primeiro caso, moral, o subjugado é levado a tomar decisões frequentemente absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão, consideradas sensatas, e uma espécie de fascinação, está associado aí, né? Subjugação com fascinação, bem-vindo, Celso. Está associado subjugação com fascinação. No segundo caso, na subjugação física, o espírito age sobre os órgãos materiais, provocando movimentos involuntários. Vocês já ouviram falar dos esgares, tiques nervosos que as pessoas têm? Isso é sintoma de obsessão. Movimentos involuntários. Eu vi aquela síndrome de Tourette. Tá, tem na internet, é à vontade, só ver. São pessoas obsediadas. Preste atenção naquilo que ele vai ensinar agora. No médium escrevente, produz uma necessidade incessante de escrever, mesmo nos momentos mais importunos. Vimos subjugados que, na falta de caneta ou lápis, fingiam escrever com o dedo. Isso Kardec falando, fruto de pesquisa dele, não é de por ouvir falar, não. É pesquisa. Onde quer que se encontravam, mesmo nas ruas, escrevendo em portas e paredes. Olha que absurdo. A subjugação corpórea vai às vezes mais longe, podendo levar a vítima aos atos mais ridículos. Conhecemos um homem que, não sendo jovem nem belo, dominado por uma obsessão dessa natureza, foi constrangido, forçado, por uma força irresistível, a cair de joelhos diante de uma jovem que não lhe interessava e pedir um casamento. Por isso que as pessoas consideravam isso possessão. A possessão não existe. Não existe. O espírito constrange pela
subjugação, pela subjugação física e moral. Um espírito que está encarnado, ele toma conta do corpo todo de tal maneira que nenhum outro vai tomar conta daquele corpo. Vai tirar ele e tomar conta daquele corpo. Porque possessão significa isso. Um espírito deixa de habitar o seu corpo para um outro tomar posse daquele corpo. Isso é possessão. A Igreja Católica divulga isso como uma possessão e tal, né? Isso não existe. A subjugação se dá pela subjugação moral, pelo constrangimento moral e pelo constrangimento físico. E o que ele acabou de relatar aqui, um homem que não era nem novo, nem bonito, num centro da cidade, vai lá, se posta na frente de uma jovem que não lhe interessava e pede ela em casamento. Como é possível? Subjugação. Foi constrangido por uma força irresistível a cair de joelho diante de uma jovem que não lhe interessava e pedir em casamento. De outras vezes, sentia nas costas e nas curvas das pernas uma forte pressão que obrigava, apesar da sua resistência, a ajoelhar-se e beijar a terra nos lugares mais públicos, diante da multidão. Para os seus conhecidos, passava por louco. Muita gente passa por louco, né? A gente tem comentado aqui, muita gente está internada aqui no Hospital Teresa Pelati, por se supor que são loucos. Não são obsediados. Muita gente é obsediada. Quando a pessoa começa a ouvir vozes, fala que a pessoa está tendo alucinação. E não, é apenas mediunidade, mal cuidada, maltratada, mal orientada, por dirigentes que não têm conhecimento e acabam levando realmente o médium à loucura. Acabam levando, esses dirigentes são responsáveis por isso. Essa falta de conhecimento não justifica o dirigente agir dessa forma. O dirigente tem a obrigação moral de conhecer a doutrina espírita e conhecer mediunidade. Tal é a importância disso, que existem centros, chamados centros espíritas, que não são, né? Mas umbandistas que estudam esse livro para ter conhecimento de mediunidade. E são umbandistas, dada a importância dos esclarecimentos aqui contidos. Embora façam errado, porque tinham que começar pelo Livro dos Espíritos. No mínimo, o Livro dos Espíritos, para depois passar para o Livro dos Médiuns. Mas eles estudam o Livro dos Médiuns. Eu sei de um aqui de Bauru que faz isso. E é orientado por um médico, tá? Um centro espírita de Umbanda, umbandista, orientado por um médico que faz isso. Estuda o Livro dos Médiuns para ter conhecimento de mediunidade. É o mínimo que a pessoa precisa ter para orientar os médiuns, ou dar a eles um mínimo de orientação. Para os seus conhecidos passava por louco, mas estamos, diz Kardec. Kardec, está convencido de que absolutamente não o era, pois tinha plena consciência do ridículo que praticava contra a própria vontade e sofria com isso horrivelmente. Olha o sofrimento da pessoa, né? Olha o comentário do professor José Herculano Pires aqui. Manias, trejeitos, esgares. Dani, faz um favor para mim, procura exatamente o significado da palavra esgares, por favor. Existe um significado próprio dessa palavra. Tiques nervosos e estados permanentes de irritação provém, em geral, de subjugações corpóreas. Pessoa que está permanentemente irritada, permanente nervosa, isso significa que ela poderá estar obsediada. Pois não, Dani? Esgares significa expressões faciais de desagrado, dor, repulsa ou deboche, geralmente descritas como caretas, trejeitos ou contorções involuntárias do rosto.
Um exemplo disso é aquele comediante chamado Ronald Golias. Lembram dele, não? Ele tinha exatamente isso. O Ronald Golias tinha exatamente isso. Ele tinha uma mania, ele está falando de mania aqui, ele tinha uma mania de não ter móveis na casa dele. Ele não tinha móveis, ele achava que móvel atrapalhava. Então não existia móvel na casa dele. Quer dizer, típico, né? Daquilo que ele está ensinando aqui. Contém-se por milhares de casos de curas obtidos em sessões espíritas. Os médicos espíritas, hoje numerosos, geralmente conhecem essa causa e encaminham o cliente a trabalhos apropriados. Os médicos não espíritas continuam a dar de ombros e a rir do que não conhecem, como faziam seus colegas nos tempos de Pasteur, a respeito das infecções. Vocês imaginam, né? Os caras davam de ombro e riam das infecções, riam de Pasteur. Né? E hoje, ai de nós, se não fosse os conhecimentos que Pasteur deixou para a humanidade. Vamos lá. Item de número 241. Deixa eu ver se a gente consegue terminar esse. Não consegue sim, ele é curto. Dava-se antigamente o nome de possessão ao domínio exercido por maus espíritos, quando a sua influência chegava a produzir a aberração das faculdades humanas. A possessão corresponderia para nós, os espíritas, à subjugação. Se não adotamos esse termo, é por dois motivos. Kardec falando. Primeiro, por implicar a crença na existência de seres criados para o mal e perpetuamente votados ao mal, quando só existem seres mais ou menos imperfeitos e todos eles suscetíveis de se melhorarem. Isso é uma explicação, é fundamental que se tenha conhecimento disso. Deus não criou ninguém voltado para o mal. Ninguém, não existe demônio, o diabo, sei lá quem, Lúcifer, sei lá quem. Não existe isso, é balela, é coisa criada pela religião para dominar. Não existe. Todos os espíritos são suscetíveis de se melhorarem. E se melhorarão, com a mais absoluta certeza. Eu posso fazer uma afirmação aqui, e vale para todos aqueles que estão ouvindo. Não existe destino. Destino não existe. Quem faz a nossa vida somos nós mesmos. A vida é aquilo que nós fazemos dela. Mas se houvesse um destino, seria de que todos nós estamos condenados a ser felizes. Todos, indistintamente. Aí eu vou ser feliz? Sim, plenamente feliz. Totalmente feliz. Você será no futuro um espírito perfeito. E vai galgando essa perfeição aos poucos. Aqui nesse mundo não se conhece o bem. Aqui o mal vence o bem. Mas chegará o dia em que este planeta Terra deixará de ser um mundo de provas, de expiação e provas, para se tornar um planeta de transição para um planeta melhor, aonde o bem vencerá o mal. Então seremos muito mais felizes que nós somos hoje. Muito mais felizes que nós somos hoje. Faça todo o possível e imaginável para permanecer, no mínimo permanecer nele. No mínimo, permanecer nele. Ter o direito de continuar reencarnando nesse planeta. Que não, daqui a não muito tempo, talvez 500, 1000 anos, sei lá quanto, nós deixaremos de ser um planeta de expiação e provas para ser um planeta de regeneração, onde seremos muito mais felizes. E no futuro, não muito distante, porque o tempo não é contado para o espírito como nós contamos o tempo, não muito tempo, 1 milhão de anos talvez, seremos espíritos perfeitos, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, não importa. Seremos espíritos perfeitos, totalmente felizes. Totalmente. Não existe nenhum o menor indício de infelicidade na vida de um espírito perfeito. O menor indício. Vide Jesus. Como ele se comportou, como ele falou, como ele ensinou.
vir dele, né? Encarnado, hein? Que não é fácil. Para um espírito perfeito, estar encarnado aqui na Terra não é fácil. Mas ele ensinou o que ensinou, e segundo o que contam os espíritos, eu não sei se isso é verdade, mas como diz o italiano, se non è vero, è bene trovato, se não é verdade, é muito bem falado, o amor que Jesus espalhou aqui na Terra durou 300 anos. 300 anos. Mas o homem, qual a opção que o homem fez? Continuar no caminho da mesmice de sempre, da estupidez de sempre. Guerra, violência, fome, miséria, egoísmo, até hoje nós estamos nessa. Tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma afirmação de alguém aqui. Não. Muito bem. Vamos continuar aqui. Segundo, por implicar também a ideia de tomada do corpo por um espírito estranho, numa espécie de coabitação, dois espíritos vivendo no mesmo corpo, quando só existe constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não existem possessos como quer a Igreja Católica. Não existe. No sentido vulgar do termo, mas apenas obsedados, subjugados e fascinados. Aqui tem um rodapé do professor, muito bom a esse respeito, que diz o seguinte: a terminologia espírita, como se vê, é específica e perfeitamente ajustada aos novos conceitos decorrentes das pesquisas mediúnicas. Alguns confrades costumam substituir essa terminologia por outra derivada das ciências contemporâneas. Não vemos razão para isso nos quadros doutrinários. Cada ciência possui a sua linguagem própria, e a ciência espírita se encontra aparelhada nesse sentido. Por outro lado, os conceitos, as ideias espíritas, nem sempre encontram expressão adequada na terminologia científica atual. Não existe possessão. Ponto. Essa é a realidade. Não temam. Você é forte o suficiente para rechaçar qualquer tipo de atividade que decorra de espíritos obsessores, seja ela qual for. Apegue-se a Jesus. Apegue-se a Deus. Confie na vida. Confie em si. Confie em Deus. Porque tudo nós solucionamos através da prece, que é uma poderosa ferramenta de ligação do homem com Deus. E a melhor das preces é a boa atitude, o bom pensamento, fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos de ver feito em relação a nós mesmos. Vamos anotar o item de número 242, para nós retomarmos na próxima quarta-feira. Estou me demorando um pouco para estudar esse capítulo devido à sua importância, tá bem? E peço desculpas aos companheiros, mas é necessário que se faça isso, é necessário que se compreenda muito bem a obsessão. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pela internet. Não. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, propor alguma coisa, dar mais alguma explicação, acréscimo da explicação, ou fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, este é o momento para nós fazermos isso. Eu só acrescentaria a esse último parágrafo, porque isso realmente é eficaz e funciona. Sempre que você necessitar, eu sempre digo isso por experiência própria, recorra ao Luiz chama de espírito guia, eu chamo de espírito protetor, os católicos de anjo da guarda, recorra ao seu espírito protetor. Sempre, sob qualquer circunstância. Quando for por uma circunstância ruim, peça ajuda, peça a presença dele. Quando você tiver o tal do medo ou qualquer circunstância. E se for por uma circunstância boa, agradeça. Peça a presença dele e agradeça por aquilo ter acontecido. Aí vocês vão ver como as coisas vão melhorar. Mas tem que ter fé. Confiar sempre, né? Tem que ter fé. É isso aí.
Fé nada mais é que confiança mesmo. Quando o cartorário bate o carimbo, dou fé, ele está dizendo, pode confiar. Pode confiar nesse documento, porque eu estou dizendo que o documento é autêntico. Assim deve ser a nossa fé no Criador. Confiança total, geral e restrita naquele que é o nosso Criador. Ele é um Pai amoroso que quer o bem de todos nós. E é preciso que nós confiemos irrestritamente na sua vontade e naquilo que Ele dirige para as nossas vidas. E muitas vezes pode parecer ruim, mas o avião não decola a favor do vento, ele decola contra o vento. E nós também decolamos em função das restrições, dos problemas, daquilo que acontece na nossa vida, na nossa existência aqui na Terra. Senão não aprendemos, né? Não é de graça que a gente aprende, não. O aluno que está na escola, né? O policial ou soldado que está no exército e tal, ele não progride se ele não for para o campo de batalha, se ele não der tiro, tomar tiro, ele não vai chegar a uma graduação melhor nunca, né? E nós, assim somos nós. Não chegaremos a melhorar se nós não nos dispusermos a enfrentar a vida com vontade, com determinação e com confiança em nós, na vida e no Criador. Muito bem, se não houver mais nenhum acréscimo de explicação, nenhuma pergunta, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. E eu convido aos meus queridos amigos, queridos confrades, queridos companheiros da nossa não menos querida doutrina dos Espíritos, a nos unirmos em pensamento, a esquecermos todos os encontros e desencontros desse dia, para mentalizarmos a figura excelsa e amiga daquele que é o nosso mestre, nosso modelo e guia de toda a humanidade, Jesus de Nazaré. Juntos com Jesus, nos dirigirmos ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo livro dos médiuns dessa noite. Dá-nos, Senhor, a força de nós continuarmos a trabalhar e produzir em benefício de todos, sermos úteis à sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda a coragem moral de orientarmos a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.